Lá já está aqui, o mestre Edu está ligeiro hoje. Véspera de feriado, deram folga para ele quer ir embora rápido. Pense em Edinalva. Mas quando você pensar em Edinalva, pensa numa mineira que é uma mulher extremamente trabalhadora. Ela luta pelos ideais e ela não encontrava um campo assim, um trabalho no Brasil que ela pudesse ganhar um dinheiro. Ela pensou e fizeram um convite para ela. E aí ela pensou mais ainda. Aí ela disse, quer saber? Eu vou arriscar. E esse vou arriscar colocava a vida em jogo. Por quê? Porque ela ia ter que entrar nos Estados Unidos para viver lá na clandestinidade, ilegalmente. E não é fácil. Todo mundo acha, não sei o que, entra, é fácil. É uma vida de cão. Porque você entra num país, você não tem direito a nada, tem que se esconder, porque está sempre tenso, porque não tem documento para continuar lá. Tem que trabalhar, de repente para sair é outra encrenca. Resumo. Mas Edinalva não. Pensa numa mulher obstinada, sabendo o que ela quer. Porque senão, mulher em geral sabe o que quer. Homem é que mais vai para lá, vai para cá. Mulher quando coloca um negócio na cabeça, vai. E ela foi. Foi para a cidade de Boston, nos Estados Unidos. E quando chegou lá, ela começou arrumar, ela disse, eu vou trabalhar em qualquer coisa. E se há uma coisa lá, difícil é mão de obra para serviços domésticos. E ela arrumou, pode até mostrá-la, ela arrumou um serviço de faxineira. Mas não era uma faxina numa casa em outra, não. Ela arrumou um serviço bom. E uma faxina normalmente custa lá, as pessoas pagam em torno de $100. Que dá mais ou menos uns R$310 por faxina. E ela pensou, eu vou trabalhar muito, juntar um dinheiro e vou voltar para o Brasil. Era o sonho. E ela foi morar na casa de um primo, e na casa do primo ela conheceu então Paulo Sérgio. Paulo Sérgio vivia já nos Estados Unidos, eles começam a namorar e foram viver juntos. Veio o casamento, e aqui é uma foto do casamento. Um casamento perfeito. E o tempo vai passando. Paulo Sérgio vem ao Brasil. Paulo Sérgio vem ao Brasil e quem aguarda? A família dele e dela. Espera, vão montar, fizeram uma festa, um churrasco, e ele explicou que a esposa não poderia vir, porque ela ia passar mais um tempo. Ela tinha uma série de compromissos já, de trabalhos. Esses compromissos já estavam agendados. Ela aproveitava para juntar ainda mais um pouco de dinheiro. E a festa começou. E foi na casa do pai de Edinalva, a esposa. A festa está comendo solta, está uma alegria e tal. E tudo bem, passa um tempinho. O pai começa a dizer, mas ela não manda notícia. Ele disse, não, mas vai mandar. Mas essa hora, lá nos Estados Unidos, uma amiga de Edinalva foi ao apartamento do casal. E lá está Edinalva, morta. A notícia chega no Brasil. Paulo Sérgio vai ser preso. E ele acaba confessando que a matou. E a justiça brasileira trabalhou o tempo inteiro, a partir da informação de que ela estava morta, trabalhou o tempo inteiro com a justiça americana e a justiça brasileira, e as duas polícias. Paulo Sérgio é preso no Brasil, só que a justiça brasileira não respeita a vítima. A justiça brasileira protege o assassino. E foi exatamente isso que fez. Ele vai
conta que matou, ficou pouquinho tempo preso e vai responder em liberdade por ter matado a mulher, e ele dá a explicação, que é a explicação que todo não, né? Mas muitos desses homens que matam mulheres, que passam por aqui, dão, ela tinha um amante. É uma mentira. Foi no Cidade. O beijo e o par de alianças deveriam simbolizar um relacionamento feliz. Mas para Edinalva, que se casou com Paulo Sérgio, foram uma sentença de morte. Em 2004, a brasileira de 30 anos deixou a pequena cidade de Sobralha, em Minas Gerais, para morar nos Estados Unidos. Deixou pai, mãe e 3 irmãos com a promessa de que em breve voltaria, mais feliz e com dinheiro suficiente para ajudar a toda a família. Mas não conseguiu cumprir a promessa. Quando a Edinalva decidiu se mudar para os Estados Unidos, ela queria ficar no máximo 10 anos por lá. A ideia era ganhar um pouco de dinheiro, voltar aqui para Sobralha, construir uma casa e talvez montar um ponto comercial para que pudesse levar a vida tranquilamente. Ela não tinha um local específico para ficar lá na América. Por isso, foi morar na casa de um primo. E foi justamente nessa casa que ela acabou conhecendo o Paulo Sérgio. Os dois moraram juntos por 5 anos. Se casaram e ficaram 2 anos casados. Aí o Paulo Sérgio decidiu voltar, só que a Edinalva queria ficar por pelo menos mais 1 ano. E aí os desentendimentos começaram. Edinalva acreditava que ainda não era hora de voltar para casa. Queria aproveitar mais, trabalhar para ter uma vida melhor. A menina queria ficar mais 1 ano, coitada, não tinha quase nada ainda, queria ficar mais 1 ano. E ele doidou para vir embora e veio e chegou aqui, falou que deixou ela viva. Falou que deixou ela viva. Ah, tá bonita, vai trabalhar mais 1 ano ainda, quer ganhar um dinheirinho, então ela tá gorda, bonita, né? O que Paulo Sérgio não havia contado para o seu Jandir é que a paixão do início do relacionamento já não tinha mais a mesma intensidade e que as brigas dentro de casa tinham se tornado algo comum. Durante esse convívio amoroso entre eles, o Paulo Sérgio confidenciava para alguns parentes e amigos que suspeitava de alguma traição por parte da Edinalva. Ele dizia que ela chegava muito tarde em casa e que o dinheiro que ela conseguia nos Estados Unidos, ele não via os resultados desse dinheiro que ela ganhava lá como diarista e que estava juntando. Para não preocupar a família em Sobralha, Edinalva também não costumava reclamar. Por isso, as fotos dela com Paulo Sérgio ficavam espalhadas por toda parte da casa do pai da jovem. Eu estou chegando aqui no quarto que a Edinalva passava a maior parte do tempo quando ela estava aqui no Brasil, na casa dos pais. Esse era o cantinho dela. Quase tudo está como ela deixou, olha só. As bonecas, que eram as principais companhias, a cama, era aqui que ela passava a maior parte do tempo, lendo ou conversando com algumas amigas. Aqui no guarda-roupa ainda estão muitas roupas que ela deixou para trás. Nesse canto aqui, inclusive, guardado aqui, está o vestido de casamento que as amigas enviaram para a família. Já casou lá? Já casou lá. Mesmo sem se entender com Edinalva, Paulo Sérgio tinha decidido que não queria mais ficar nos Estados Unidos. E as brigas ficaram piores. Com o tempo vieram as agressões. E enquanto a brasileira se dedicava ao trabalho, Paulo Sérgio planejava a volta para Sobralha. Quando Paulo Sérgio definiu uma data para voltar para o Brasil, ele correu, comprou uma passagem e não contou para ninguém. 2 dias antes de embarcar, ele procurou os patrões da Edinalva e disse que ela ia ficar uns dias sem comparecer no trabalho. Ele então voltou aqui para Sobralha. Quando chegou, foi recebido com festa pelos familiares de Edinalva. Teve inclusive um grande churrasco. Todos os amigos dela compareceram, inclusive também todos os parentes. Só que a Edinalva nunca aparecia. Ele dizia que ela estava doente. O pai da Edinalva então desconfiou. Ligou para os Estados Unidos, pediu que uma sobrinha dele procurasse Edinalva no apartamento dela. Foi aí que eles descobriram que ela estava morta há 16 dias. Foi na casa dela, encontrou ela, mau cheiro na janela, que viu que ali tinha alguma coisa errada, chamou a polícia, ainda foi deixar para o outro dia, fecharam tudo, ainda foi deixar para o outro dia. Então ele matou ela,
Ele fechou a porta, mas já jogou a chave por debaixo, ligou o ar-condicionado no último, para demorar da composição, para ele não dizer que ele que matou. Quanto à dinâmica dos fatos, ficou bem sedimentado aí na investigação policial que tratou-se de um crime premeditado. O Paulo Sérgio ligou para a patroa da Edinalva dizendo que ela ficaria 2 semanas ausente do serviço, porque ela estava acometida de uma cólica de rins. Certo é que no dia dos fatos, após uma calorosa discussão entre o Paulo Sérgio e a Edinalva, ele desferiu um golpe com taco de beisebol na occipital da Edinalva, provocando várias fraturas conminutivas. A família entrou em desespero e seu Jandir teve a certeza de que o genro estava envolvido no homicídio da filha. Ele matou minha filha e está matando a família também, que a mãe dela morreu também depois de 5 anos. Ela ficou aqui em depressão, 5 anos com depressão. 5 anos falando, não queria ver gente. Ela falava assim, eu não quero ver gente, quero ficar dentro de casa, não saí de casa para nada. O corpo de Edinalva foi trazido de volta para o Brasil em outubro de 2011. Os amigos e os parentes dela ficaram revoltados com a brutalidade. Aonde eu passo, parece que eu estou vendo ela na minha frente, tudo muito carinhoso comigo. Quero Na época, Paulo Sérgio deu a entrevista. Não quis mostrar o rosto, mas negou ter matado a mulher. Eu não sei como é que passou com ela. Ela ficou assustada, eu não sabia o que passou. Fiquei assustado que matou ela. Fiquei muito triste. Vocês tinham algum inimigo, alguma desavença com alguém lá que poderia ter feito isso? Não sei, eu não tinha. Ela não sei se teria. Além de negar, durante muito tempo, Paulo Sérgio andava tranquilamente pelas ruas de Sobralha. Tranquilo aqui na cidade, para baixo para cima aqui, não tem que aconteceu nada. Esse nossa mãe é um cara frio mesmo, um calculista frio. E como é que pode uma pessoa ter um coração desse, né? Quem dá a vida é Deus, quem tira é Deus. Ninguém tem o poder de tirar a vida de ninguém. Depois de estar de volta ao Brasil, Paulo Sérgio chegou a ser preso e na delegacia ele assumiu a autoria do crime. Para o delegado, ele disse que tudo foi por conta de ciúmes. Ele teria visto algumas mensagens de um outro homem no telefone celular dela. E aí, durante a discussão, acabou cometendo o homicídio. Paulo Sérgio acabou preso por 29 dias, só que permanece solto. Não houve prorrogação dessa prisão temporária, porque não havia os requisitos necessários para essa prorrogação, como, por exemplo, supressão de provas, ameaça a testemunhas, fuga do distrito da culpa. Então, naquele momento, entendeu-se por bem que ele cumprisse outras medidas cautelares diversas da prisão, pois não existia, naquela época, os requisitos necessários para a manutenção da prisão. No ano passado, a Justiça autorizou exumar o corpo de Edinalva. Seu Jandir não entende até hoje o motivo de tanta crueldade e nem a decisão da Justiça de manter Paulo Sérgio na rua, mesmo depois dele assumir o crime. A justiça é desse jeito, né? A gente está esperando que a justiça faça a justiça, né? Cada vez vai ficando pior para a gente, né? O sentimento vai ficando cada vez mais forte. Para seu Jandir, o assassinato da filha foi premeditado. E ele foi um cara frio, calculoso, né? Então ele premeditou o crime. E aí ele matou a minha filha, que tanto a gente teve que carinho de criar ela, né? Estudar ela com todo carinho. Vinha um criminoso aí, um assassino aí tirar a vida dela. Isso não pode acontecer. E vai para 6 anos, e cadê a justiça para fazer a justiça? A gente está esperando, né? Está confiando na justiça. No dia 29 de maio, ele será novamente ouvido pela Justiça em Belo Horizonte. O Paulo Sérgio ele será julgado pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Ele não pode ser extraditado para os Estados Unidos, tendo em vista que ele é brasileiro nato. E a nossa Constituição Federal veda a extradição de brasileiro nato. Entretanto, caso o Paulo Sérgio ainda se aventure a voltar nos Estados Unidos, tão logo ele coloque os pés no território americano, ele será imediatamente preso, que consta em desfavor dele nos Estados Unidos um mandado de prisão. Ele acredita que Paulo Sérgio cometeu o homicídio para roubar as economias de Edinalva, já que o dinheiro que ela guardava em casa
nunca foi encontrado. Vê que Deus ajuda que a justiça possa fazer justiça, que quem deve tem que pagar, né?